5 dicas para um personal trainer perder o medo de atender alunos idosos. É sobre isso que eu vou falar nessa live que está começando agora. Então, meus amigos, sejam muito bem-vindos, porque eu estou começando agora, neste momento, a terceira live de aquecimento para a Semana do Personal de Idosos, que é um evento 100% online e 100% gratuito, que vai acontecer entre os dias 26 e 30 de maio, a partir da semana que vem. A Semana do Personal de Idosos é um evento onde eu ensino profissionais de educação física a faturarem entre 5 e 10 mil por mês, sendo personagens de idosos. E, gente, serão 3 aulas, dias 26, 28 e 30 de maio. E nesses dias eu vou trazer muitos conteúdos técnicos, vou falar de avaliação física para pessoas idosas, vou falar de progressões de exercícios, de treino para pessoas dessa faixa etária, e assim fazer com que vocês tenham mais segurança para trabalhar e para atender esse público, mas também vou falar muito sobre gestão de carreira, sobre vendas, sobre marketing, e com isso vocês vão saber como captar mais alunos de personal para vocês e também a como reter aqueles alunos que vocês já têm. Então, minha gente, vocês já podem, inclusive, garantir presença no evento, podem se inscrever. Como eu falei, é gratuito e é muito fácil de se inscrever. Basta clicar no link que está lá na nossa bio. Então vocês vão clicar no link, o link direciona vocês para uma página de inscrição. E nessa página de inscrição, vocês vão colocar apenas o nome e o e-mail de vocês. Simples, fácil, fácil. Vocês já vão estar dentro do evento aí com a vaga garantida, beleza? Outro detalhe, nós temos também a nossa comunidade no WhatsApp. E como o próprio nome já disse, é uma comunidade, é um grupo de profissionais de educação física que tem esse objetivo de faturamento e de trabalhar com pessoas idosas também, né? E dentro desse grupo, eu vou colocando em primeira mão algumas informações a mais sobre o evento do dia 26. Então, vale a pena vocês estarem dentro dessa comunidade do WhatsApp também. Para quem não me conhece, gente, muito prazer, eu sou o Guilherme, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho pós-graduação em Atendimento Personalizado, também na URGS, e também em Educação Física Gerontológica pela PUC. Além disso, sou proprietário de uma academia há mais de 11 anos em Porto Alegre e sou um personal trainer de idosos há 19 anos. E, gente, com toda essa vivência aí, né, essa prática de 19 anos, eu vou dizer para vocês que lá no começo da minha carreira foi um grande desafio, né, trabalhar com pessoas idosas. Porque eu também tinha medo de trabalhar com esse público. Então, se vocês sentem isso hoje em dia, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Eu vou mostrar para vocês hoje aqui alguns erros que a gente comete e como fazer, né, para não cometer esses erros e assim perder esse medo. A minha dificuldade era aquela ideia, né, de que o idoso era uma pessoa frágil, uma pessoa cheia de problemas, de restrições. Então, na minha cabeça, eu tinha que estar muito preparado para poder lidar com essas particularidades. Na minha cabeça, naquela época, eu não podia trabalhar com uma intensidade alta, porque eu tinha medo de machucar o aluno idoso. E aí, com o passar do tempo, obviamente, a gente vai se aprofundando, a gente vai conhecendo mais, né, estudando, e as coisas começam a mudar. E a ficha começa a cair. Então, gente, nesta live aqui, eu vou falar justamente sobre isso. Eu vou mostrar para vocês aqui 5 erros que a gente comete, né, e vou transformar esses erros em dicas para que vocês percam esse receio de atender alunos idosos. Porque se vocês tiverem medo, vocês vão estar perdendo a maior oportunidade que a gente tem hoje em dia
na nossa área, que é atender pessoas idosas. Eu falei na live 1, não sei se vocês viram a live 1, eu mostrei 7 motivos pelos quais, 7 vantagens, né, da gente trabalhar com esse público para chegar num faturamento de 5 a 10 mil por mês. Crescimento populacional, aumento da expectativa de vida, ele está dentro das tendências fitness do Colégio Americano de Medicina do Esporte, é o público mais fiel que tem, ele gera, ele nos reconhece, valoriza o nosso trabalho, né? E outra, tem pouca concorrência. Até chamei a atenção de vocês, né, de quantos personagens vocês conheciam que eram especializados em pessoas idosas na cidade de vocês. Pouquíssimos, né? Então, se vocês têm esse medo de trabalhar com idosos, vocês acabam perdendo a maior oportunidade que se tem hoje em dia na nossa área de ganhar bem, tá? Alguém aí tem coragem de arriscar quais são um dos 5 erros que eu vou trazer aqui para vocês hoje? Quem acompanha a página já deve saber alguma coisa, deve arriscar alguma das coisas que eu vou falar aqui, né? Então, minha gente, vamos a eles. As lives aqui eu procuro ser bem direto, assim como nos conteúdos. E lá na Semana do Personal de Idosos também, tá? Trazendo sempre conteúdos que sejam práticos para vocês poderem utilizar no dia a dia de vocês. Vamos lá. Primeiro erro que o personal comete é não avaliar o seu aluno. Isso é muito óbvio, parece, né? Mas, infelizmente, tem muito personal que não faz avaliação física no idoso, né? E, por vezes, não avalia porque acha que não sabe avaliar, porque não teve muita prática na graduação, e realmente a gente não tem muita, né? Ou daqui a pouco ele pensa que não tem material, não tem acessório para avaliar. Até comentei na live de ontem, né, sobre essa questão da avaliação, que quando a gente avalia um aluno idoso, a gente não precisa de material, gente. A maioria dos testes não envolve material. E são testes que a gente faz em 30 segundos, em 1 minuto. São facílimos de fazer. Então isso não pode ser um obstáculo para vocês, tá? Eu já falei algumas vezes também na página que eu não consigo entender, não entra na minha cabeça uma pessoa que se considera personal trainer, atende de maneira personalizada o seu cliente e não avalia ele. Para mim não faz o menor sentido. As academias, por vezes, eu até entendo, né, a falta de um profissional que faça isso, porque muita gente, daqui a pouco, muito cliente não gosta de fazer avaliação, não quer, não está interessado nesse produto. Mas para a academia e para o personal trainer isso é fundamental, porque ela traz diversas vantagens, né? Por exemplo, de conhecer as particularidades do aluno, passar a entender melhor o perfil dele, quais são as necessidades que essa pessoa tem, quais são os pontos fracos que ela tem, e aqui a gente vai ter que começar a trabalhar em cima para melhorar esse ponto fraco. Então, nada contra, né, se você não quer avaliar, se você não gosta. Cada um faz o que acha que deve fazer. Mas na minha opinião, é obrigação do personal trainer avaliar o seu aluno. Pelo menos esse personal que quer ganhar de 5 a 10 mil por mês. Sem avaliação, minha gente, outra coisa, né? No momento que a gente não avalia o nosso aluno, a gente pode estar ignorando uma doença que ele tenha, uma restrição importante, né? Uma condição específica, e isso pode ser muito, muito prejudicial para o aluno, tá? Então, se vocês não querem mais ser um personal como qualquer outro, e sim serem os personagens, um personal referência, vocês devem sim avaliar os alunos de vocês, tá? Avaliar o aluno com frequência também significa manter ele mais tempo com vocês, reter esse aluno. É uma estratégia de retenção de alunos.
porque assim vocês vão estar entregando o resultado para ele. Vocês vão estar mostrando o resultado do trabalho de vocês. Nada mais é do que isso. Tá? E aí vocês vão estar mostrando, obviamente, a evolução do aluno. Por que vale a pena o aluno pagar mais para ter um personal? Por que vale ele investir, ele fazer um sacrifício para ele pagar mais? Vocês têm que mostrar isso para ele. Por exemplo, falei aqui, né, da avaliação ser simples. Vou dar um exemplo básico aqui de um teste que eu utilizo com idosos. Teste para a gente avaliar o equilíbrio estático do aluno. Você sabe como é que é? Gente, é isso aqui, ó. Quer ver? Um pé no chão, estou com uma distância de um braço de uma parede, coloco as mãos na cintura, tiro um dos pés do chão. Esse é o teste. E aí vocês vão me dizer que não conseguem fazer isso? Que não sabem avaliar um aluno idoso? Gente, é tão simples, né? E traz uma informação tão importante, tão poderosa, que vocês têm que saber fazer isso. Se o aluno, daqui a pouco, conseguir ficar 30 segundos nessa posição aqui, significa que ele está muito bem em relação ao equilíbrio estático dele. É uma informação importante. Ah, não vou trabalhar equilíbrio no treino do aluno? Vai. Mas como ele está bem em relação a essa capacidade física, não tem a necessidade de ser uma ênfase no treino dele. Mas agora, se esse aluno ficou 5 segundos, ele não consegue ficar mais equilibrado do que isso, opa, aqui tem um sinal de alerta. Porque esse aluno está com dificuldade no equilíbrio dele. Então o que a gente vai ter que fazer? Lá durante a programação de treino, a gente vai ter que dar uma ênfase no equilíbrio estático dele. Porque é uma necessidade que ele tem. Né? É um ponto fraco que ele está me apresentando. Então vocês conseguem entender a importância da gente avaliar um aluno? Querem outro exemplo? Um exemplo que eu falei agora há pouco, né, falei sobre evolução, né, de mostrar resultado para o aluno. Vamos supor que nesse mesmo teste, uma aluna minha, quando começou, ela tenha ficado só 5 segundos. Aí depois de 4 meses de trabalho com ela, trabalhando equilíbrio, trabalhando amplitude de movimento, força, ela fez de novo o teste, ficou 20 segundos. Poxa, tem uma evolução aqui ou não tem? Tem, né? Ela está conseguindo ficar muito mais tempo equilibrada, coisa que ela não conseguia anteriormente. E aí eu mostro isso para ela. Ah, dona fulana, ó, lembra, aqui eu estou mostrando para a senhora, na primeira avaliação a senhora ficou 5 segundos equilibrada só. Agora, a senhora ficou 20. A senhora consegue ver a evolução? Tudo isso graças ao treino que a gente está fazendo. Então, parabéns para a senhora, porque a senhora está conseguindo evoluir. Isso é muito bom para mim também. Gente, quando vocês falam isso para um aluno idoso, vocês ganham ele e vocês nunca mais vão perder esse aluno. Então, é uma estratégia também de retenção, é ser profissional, é entregar resultado, né? Se não avaliar é a mesma coisa que um médico prescrever um remédio para um paciente sem fazer o diagnóstico nele. Chega lá a pessoa reclamando, dor de cabeça, não sei, toma isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, mas o senhor nem me avaliou. Ah, tá, mas não importa, tu vai melhorar. Cara, isso não existe. Isso não existe. A gente tem que mapear o aluno, entender todas as características dele para poder prescrever de maneira mais assertiva e mais segura. E no momento que vocês passam a ter mais informações do aluno, a respeito das particularidades dele, das dificuldades, vocês têm mais ferramentas, né, para o treino de vocês. E assim vocês vão perder o medo. Porque vocês vão saber exatamente o que vocês devem fazer com ele. Certo? Então, essa é a primeira dica. Avaliar. Primeira dica para perder o medo de atender alunos idosos. Tá? Vamos para a segunda dica, gente. É uma consequência também da avaliação, tá? Mas é o seguinte, eu gosto de usar um termo diferente aqui. Eu chamo de treino feijão com arroz. Então,
O segundo erro que o personal comete é justamente prescrever um treino feijão com arroz. O que é um treino feijão com arroz? É aquele treino só para não se incomodar com o aluno, sabe? Um treino básico. Ah, eu vou prescrever isso aqui, só o supino aqui, um agachamento sem carga e tal, só para o aluno não sentir dor. Tudo bem, né? Para quem não quer se incomodar e não quer entregar resultado para o aluno idoso, pode continuar assim. Agora, para aquele personal que quer faturar de 5 a 10 mil por mês e quer entregar resultado para ele, quer fazer a diferença e quer transformar a vida desse aluno, esse tipo de treino não cabe, né? Então, não ter informação precisa, não saber quais são as necessidades do aluno, tudo isso vai fazer com que o personal não tenha as ferramentas para prescrever um treino mais direcionado e mais assertivo. E aí o que ele vai fazer? Vai cair no erro de prescrever um treino feijão com arroz. Aí você vai se tornar um personal feijão com arroz. Não vai ser um personal diferenciado, tá? Então, por vezes, o personal, ele não sabe se ele está fazendo certo ou errado com o treino que está prescrevendo. Isso fica martelando na cabeça dele, né? Afinal, ele está trabalhando com a saúde de uma pessoa que é idosa. E isso dá medo também. Não saber o que está fazendo, se está certo, se está errado. Então, gente, avaliem primeiro e depois prescrevam treinos que sejam direcionados, tá? Porque assim vocês vão perder aí o risco, ou vamos falar de uma maneira diferente aqui, vão evitar de correr qualquer tipo de risco com esse aluno, tá? Às vezes pode ser uma falta realmente de conhecimento do personal, conhecimento técnico, pode acontecer. E também pode ser um desleixo dele, uma preguiça. Ah, eu tô feliz desse jeito, para mim tá bom assim. Meu aluno não reclama, então para mim tá ótimo. Tudo bem, mas você corre o risco também de perder esse aluno. Você corre o risco de não ter um faturamento maior em função disso, porque o seu trabalho não é profissional, tá? É como servir um prato para uma pessoa, para um diabético, para um hipertenso e para alguém que tem alergia a glúten. É totalmente diferente uma coisa da outra. Cada um precisa de nutrientes diferentes, né? É como se fosse receitar um óculos sem a pessoa fazer exame de vista. Então prescreve um lá que não vai incomodar o olho da pessoa e pronto. Mas não vai resolver o problema dela. Vocês entendem? Não vai resolver o problema. Parece um efeito placebo. Não traz nenhum benefício para o aluno. O treino, ele pode até ter boa intenção, tá? Mas ele vai estar fora do foco para aquele aluno, usando o termo aí do óculos que eu falei para vocês, tá? Querem um exemplo de treino feijão com arroz? É ir no site da OMS, da Organização Mundial da Saúde, ver as diretrizes lá, o que eles sugerem para idosos e passar o mesmo treino para todos os idosos. Isso é o feijão com arroz. Porque vocês não querem se comprometer. Ah, eu não quero machucar ele, porque eu tenho medo de machucar. Só que vocês não vão entregar um treino que atenda às necessidades daquela pessoa. Porque os idosos não são iguais. Inclusive, existe uma classificação que divide os idosos em 5 grupos, de acordo com o nível de capacidade funcional. Tá? Então as pessoas não são iguais. Vocês têm que entregar um treino direcionado, tá? E aí, para perder o medo, treinos direcionados. Nada de feijão com arroz. Nada de básico. Vocês são personagens. Quem quer treino feijão com arroz, vai numa academia de rede. A pessoa vai lá, o professor, o pobre do professor, está atendendo 1000 pessoas ao mesmo tempo, ele não sabe nem o que fazer, ele pega e prescreve aqui, faz aquilo lá. Tem isso, tá? Gente, vamos lá.
terceiro erro que um personal comete e que a gente pode mudar e transformar numa dica para ele perder o medo de atender idosos são aqueles personagens que nem sequer daqui a pouco seguem uma diretriz, uma recomendação. Eles seguem várias ao mesmo tempo. Não sei se vocês já cometeram esse erro. Eu já cometi. O que acontece? Nessa vontade de querer ajudar o aluno, de querer ser o mais específico, aí eu já me atrapalhei demais. O que eu fazia? Eu buscava informação em 500 artigos, em vários livros, em vários perfis na internet de colegas que já estão há mais tempo e tal. Mas aí, o que acontecia? Ficava totalmente confuso. Porra, mas esse fala uma coisa, esse fala, mas não é igual esse aqui. Esse outro não fala o que os dois estão falando. E agora, o que eu faço? A gente fica mais perdido do que cachorro em dia de mudança, não é mesmo? Então, não sabendo, né, qual das referências a gente vai seguir. Querem um exemplo? Vou usar um exemplo da minha academia aqui, tá? Há muito tempo eu fiquei pensando qual protocolo de avaliação física de dobras cutâneas que eu ia usar na minha avaliação física aqui da academia. Por quê? Se a gente for pensar, tem diversos protocolos de dobras cutâneas, né? Tem Faulkner, tem Guedes, tem Petrosky, Trans-Weltman, tem um monte, uma porrada. Um é mais voltado para pessoas sedentárias, outro para obesos. Mas esse aqui é ideal para idosos. Esse aqui para crianças e adolescentes. Esse aqui foi feito com atletas. Caramba, gente, e agora? Qual que eu vou fazer? O aluno que chega aqui para mim, eu não sei o que ele é, o que ele faz. E se eu fizer um para cada um, meu Deus, vai dar uma confusão enorme. Vocês entendem onde eu quero chegar? Agora, quem é que nunca passou por isso? Me digam aí. Pois é, a dica que eu dou para vocês é a seguinte: sigam apenas um. Apenas um em que vocês se sintam mais confortáveis com ele, que acreditam, né? E que seja aplicável para vocês. Vocês sabem que a gente aprende muito na prática, né? A teoria é maravilhosa, mas a gente aprende muito na prática. E sobre esses protocolos de dobras, eu acabei aprendendo muito mais na prática. Por quê? Porque tem um protocolo, por exemplo, que é voltado para idosos, que diz que a gente tem lá não sei quantas dobras para pegar. Aí eu fico pensando, mas no dia a dia, na prática, o aluno idoso já tem um certo receio de fazer avaliação. Ele não gosta de ser tocado, ele vem com roupa que não é adequada para avaliação, sabe? Então tem uma dificuldade na prática. E, de novo, a teoria é linda. Peguem 8 dobras, pega 10 dobras. Não tem como. E não tem como eu ficar 1 hora avaliando uma pessoa idosa. Então, o que eu aprendi ao longo desse tempo? Que eu tenho que usar um protocolo que seja aplicável e prático para mim. Porque o que eu preciso, na verdade, é de uma referência. Eu preciso ter uma referência no meu aluno. E depois, quando eu for fazer uma reavaliação nele, eu vou usar o mesmo protocolo que eu consigo aplicar. E eu vou conseguir ver a evolução de uma para outra. Certo? Então, não fiquem batendo cabeça aí, mas qual é a melhor? Qual que é o ideal? Gente, se apeguem a uma só. E sigam ela sempre. Porque o que vocês precisam é ter a referência do aluno para ver a evolução dele. Tá? Vou dar um outro exemplo aqui. O fato de seguir muita gente na internet. Vocês estão me assistindo aqui. Daqui a pouco vai acabar a minha live, vocês vão na live de outro colega, que é muito da parte teórica, que tem livros. Depois vocês vão no outro colega, que também fala de idosos e, atende em clínica, numa clínica de reabilitação. Outro que atende no hospital. Ok. De novo, a parte teórica é maravilhosa e eu vejo muito esses outros colegas porque eu preciso deles também. Essa parte teórica e técnica também me ajuda. Só que eu vivo muito a prática. Eu aqui,
eu dou aula há 19 anos dentro de academia e dentro da casa do idoso. Se vocês começarem a seguir tudo que eu falo, que esse colega que trabalha aqui no hospital fala, que o outro que só lança livro fala, que não... Gente, levem o que é mais aplicável para a prática de vocês. Vocês trabalham em hospital? Pô, de repente esse aqui, ó, esse cara aqui seja mais interessante, porque está no meio de vocês. Agora, vocês escrevem livros, vocês estão voltados mais para pesquisa, daqui a pouco esse cara é mais interessante. Vocês dão aula em academia e na casa do aluno, eu tenho muita prática para trazer para vocês aqui. E eu vou dizer, o meu conhecimento, eu tenho pós-graduação, tenho tudo, mas o meu conhecimento maior é no dia a dia. Porque no momento que a gente recebe um aluno aqui e ele tem diversas particularidades, a gente tem que aprender, a gente tem que saber na hora se virar. E a como que vai trabalhar com esse aluno. Se eu estou lá no livrinho, lá só, não vou saber o que fazer. Né? No hospital é diferente, tá uma outra situação, tem toda uma... Aqui na academia, na casa do aluno, eu tenho que saber lidar de outro jeito. Tá? Então, dica, adotem um método, um só, e sigam em cima dele. Acreditem nele e sigam em frente. Tá? Aqui na academia também, eu tenho os horários, né, manhã, tarde e noite. E o meu desafio aqui dentro, como administrador dessa academia, é eu padronizar o atendimento dela. Hoje em dia isso acontece, as pessoas de fora, elas sabem que a minha academia trabalha com um atendimento semi-personalizado. E aí vem pessoas mais maduras aqui dentro, até pelas características, né? Mas é um desafio para mim padronizar todos os meus funcionários. Os meus professores, eles têm que falar a mesma língua. E olha a dificuldade. Cada professor vem de uma universidade. Aprendeu de uma maneira. Só que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar todos eles aqui dentro e fazer com que eles falem a mesma língua. Tá? Então, terceira dica aqui. Adotar. Vamos botar aqui, adotar um método só, um método. Posso botar aqui perfil, linha, tá? Para vocês não se complicarem, não se perderem no meio do caminho, beleza? Vamos pro quarto? Quarto erro que a gente transforma também numa dica aqui é de subestimar ou superestimar as capacidades de um aluno. E isso pode decorrer também no fato de não ter avaliado esse aluno. Porque qual é o erro aqui? A gente pode estar prescrevendo um exercício que seja muito fácil para o aluno ou então muito difícil. E quais são as consequências disso? Se for um treino muito fácil, pode ser que seja um treino desmotivador para essa pessoa e não atenda às necessidades que ela precisa, que ela tem. E pelo contrário, se eu prescrever um treino muito intenso, que se a pessoa não tenha condições, eu estou botando ela em risco. Né? Então, mais um exemplo aqui do meu dia a dia, da minha academia. Eu ofereço aqui aulas experimentais, gratuitas, para as pessoas virem conhecer o método de trabalho e tal. E outro desafio que eu tenho aqui é de justamente eu conseguir padronizar isso, né? Ou seja, eu tenho que ter aulas experimentais de acordo com a condição de cada pessoa que vem aqui. Então aqui eu tenho 4 formatos de aula experimental. Para uma pessoa iniciante, intermediária, avançada e o idoso. Porque o que acontece? Tem gente que vem aqui que é sedentário, que nunca treinou na vida. Tem gente que vem aqui que estava treinando em outro lugar já. Tem outros que vêm do CrossFit para cá. Porra, e agora o que eu faço? Se eu prescrever para ele uma aula experimental, a mesma que eu prescrevo lá do sedentário, do iniciante, vocês acham que esse cara vai ficar na minha academia? Não. Então é uma estratégia errada de retenção, né? Então, minha gente, eu tenho que diversificar. Eu não posso nem subestimar e nem superestimar a capacidade
dos alunos, tá? Eu vou lá durante a semana do Personal de Idosos, eu vou ensinar vocês, vou falar mais sobre vocês, sobre o MPA, que é o método de progressão ativa, né? Eu vou explicar melhor lá no dia, mas só dando um spoiler aqui. É um sistema de progressão de intensidade, né, de exercícios. Então eu pego uma capacidade física, por exemplo, a força, tá? E para cada exercício de força, eu tenho 5 níveis, do mais fácil para o mais difícil, do mais simples para o mais complexo. E aí, gente, isso facilita a vida do personal, porque dependendo da condição do aluno dele, ele vai saber qual fase em que o aluno dele deve começar, qual tipo de exercício que ele pode fazer. E isso faz ele perder o medo, porque ele sabe que ele não vai estar prescrevendo um exercício que vai botar o aluno dele em risco ou que não vai trazer nenhum efeito para esse aluno. Então, um método de progressão ativa, tá? Eu vou ensinar para vocês lá na semana do Personal de Idosos. Então, assim, essa questão, né, da progressão de exercícios é como se tivesse subindo uma escada no escuro, sabe? Tu nunca sabe onde vai botar onde está o próximo degrau. Então não pode subestimar e nem superestimar os alunos de vocês. Dica: não subestimar e nem superestimar os alunos de vocês. Por fim, vamos para o quinto erro, que é o fato do personal trainer não se qualificar. Parece óbvio, né? Mas não tem coisa mais verdadeira do que isso. E eu vou dizer para vocês, não adianta só o conhecimento da graduação, né? Vocês precisam buscar conhecimento por fora, se atualizar, tá? Até porque eu estou falando para personagens que querem faturar de 5 a 10 mil por mês. Então é preciso ter um conhecimento mais específico sobre o público idoso, tá? Bem como é preciso também entrar de cabeça nesse mundo da terceira idade para entender o que eles querem, o que eles precisam, como a gente deve nos portar diante deles, tá? Como vender para eles. Então, só para dar um exemplo, alguns exemplos para vocês aqui, para montar toda a minha estrutura, o meu método, eu não aprendi isso na graduação, eu tive que correr por fora, né? Então eu fiz curso fora da área, eu fiz curso no Sebrae, eu fiz curso de marketing digital, eu fiz curso de vendas, eu contratei uma coach empresarial em certo momento. Só que tudo isso, obviamente, eu fui investindo na minha profissão, né? Então eu fui guardando dinheiro para poder investir nisso. Poderia ter gasto meu dinheiro com qualquer outra coisa. Saindo na noite, saindo para restaurante, sei lá, comprando coisas de marca para mim. Mas não, eu resolvi investir na minha profissão, tá? Porque isso era importante. E eu precisava me qualificar em todas as áreas para eu conseguir atender com segurança os meus alunos idosos, tá? Eu pergunto aqui para vocês se sentem totalmente preparados para ter um faturamento de 5 a 10 mil por mês, trabalhando com pessoas idosas, só com o conhecimento da graduação que vocês têm? Então, gente, é isso aí, né? Então, deixa eu botar aqui, vamos aproveitar. Quinta dica: se qualificar. E assim a gente vai fechando. 5 dicas para um personal perder o medo de atender alunos idosos. Avaliar ele, prescrever treinos mais direcionados, tá? E não treino feijão com arroz. Mas aí tem que ter conhecimento também para poder entender, né, o que é um treino direcionado. Adotar um método só
e não ficar se perdendo aí em seguir várias pessoas, vários artigos, vários livros. Não subestimar nem superestimar os alunos e se qualificar. Com tudo isso aqui, vocês com certeza vão se sentir mais seguros na hora de atender uma pessoa idosa. E outra, uma pessoa idosa é igual qualquer outra pessoa de outra idade. Se vocês pegarem uma pessoa mais jovem, um adulto jovem, que tenha uma lesão, sofra uma lesão no joelho, vocês vão ter que saber como lidar com essa pessoa, né? O idoso também tem uma particularidade, vocês têm que saber como lidar com ela. Se vocês trabalham com uma gestante, que é uma adulta jovem, vocês têm que saber lidar diante dessa situação. Vocês não vão continuar prescrevendo o mesmo treino. Tem mudanças aí. Então é a mesma coisa. Só que vocês precisam ter conhecimento técnico, tem que saber avaliar, tem que fazer um treino mais direcionado para poder ter essa segurança de chegar na hora H de atender o aluno na academia e na casa dele, vocês se sentirem mais tranquilos, né, mais confortáveis para atender essa pessoa. Tá bom, minha gente? Vou falar muito mais sobre isso lá na semana do Personal de Idosos. Então, mais uma vez aqui eu quero deixar o convite para vocês se inscreverem no evento. Ele começa na semana que vem, dia 26. Então tem 3 aulas, 26, 28 e 30 de maio. E as inscrições são gratuitas. Então vocês, agora acabando a live, vocês podem ir lá no link que está na bio, clicar nesse link, botar o nome e o e-mail de vocês. E aí vocês vão estar presentes, garantidos aí no evento do dia 26, certo? Só mais um recadinho aqui. Amanhã a gente tem a nossa 4ª live de aquecimento, que vai ser às 21 horas, tá? E na sexta-feira, a 5ª e última live de aquecimento, de novo, às 8h30 da manhã. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, eu vou estar colocando todas as lives nos canais do YouTube e do Facebook da Ativa. Aí vocês podem deixar lá a dúvida de vocês nos comentários, que eu sempre vou responder. Beleza, gente? Queria agradecer aí a presença de todos, né? Desejar um bom dia para todo mundo. E a gente se encontra amanhã, então, às 9 horas, com a 4ª live de aquecimento para a semana do Personal de Idosos. Obrigado e até lá!